Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre alguns livros que eu estou lendo, outros livros que eu adquiri e algumas outras leituras que eu acabei finalizando recentemente. Então eu espero que seja um vídeo curto, não tão longo. E um dos motivos que eu resolvi fazer o vídeo é para dar um gás aqui no canal, porque faz muito tempo que eu não apareço. Vamos lá! Bom, o livro que eu terminei, na verdade, eu considero meu livro de cabeceira, que é o Vida Intelectual, do Sertilanges. Esse livro me ajuda bastante, eu fiz muitas anotações para questões de estudos, anotações, somente memória. Então, tanto que eu usei, acabou descolando o livro da capa, talvez eu considere adquirir outro, mas não sei se foi também uma colagem tão bem feita assim, mas é isso aí, ó, ele tá solto, soltou. Eu odeio quando acontece isso, raramente acontece, sou muito cuidadosa, mas quando eu leio, eu levo muito livros na minha bolsa, pro trabalho, então é um dos motivos. Bom, um outro livro que eu li, acabei recentemente, é sobre Tomás de Aquino, o autor Frederick C. Copleston. Eu já tenho um outro livro desse autor que fala sobre filósofos da Idade Média. Então, essa aqui é a introdução à obra e à vida de Tomás de Aquino. Para quem conhece, já viu alguns vídeos meus, eu gosto muito de filósofos da Idade Média, eu gosto do medievo e também de filosofia antiga. Esse livro eu gostei muito, no entanto, por mais que seja a introdução, para quem se interessa, eu talvez aconselharia ler um pouco mais sobre Tomás ou assistir algumas aulas. Por exemplo, eu já tive algumas aulas sobre Tomás de Aquino e sobre sua filosofia, então meio que me ajudou. Eu sempre tenho que voltar, eu gosto de voltar nas minhas leituras e nas minhas anotações, porque assim eu consigo entender melhor quando eu faço uma segunda ou terceira leitura. Bom, agora vamos falar sobre alguns livros que eu adquiri recentemente, que pretendo ler aí até o final do ano. O primeiro livro é da edição da Penguin, que é de Ilíada, de Homero. Essa edição aqui até no plástico, porque acaba tendo muita poeira, então eu nem tirei. Já conheço a Ilíada, porém eu não tinha na minha estante. Há outras versões muito mais caras, mas meu intuito é ler devagar, fazer muitas anotações. Eu já li em PDF, mas nada se compara a ter a edição aqui na nossa estante. Então eu tenho Ilíada, outro livro que eu acabei adquirindo porque falam bem, vamos ver, né, que é a Última Superstição, do Edward Feser. Só vou poder dar minha opinião depois que eu ler, então ele ainda tá no plástico, mas eu já acabei folheando um pouquinho, só coloquei de volta. Bom, eu decidi comprar, adquirir o Banquete. Eu adquiri o Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Eu já fiz uma leitura do mesmo autor com sua esposa, Kimberly, sobre Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu gostei muito da leitura, da escrita, bem fluida, então eu estou um pouquinho ansiosa para ler O Banquete do Cordeiro. Falam muito bem desse livro, dependendo aí eu posso fazer uma resenha futuramente. Bom, outro livro que na verdade eu comecei lendo no meu Kindle, então estava gostando tanto da leitura que decidi comprá-lo físico, que é A Alma do Mundo, do Roger Scruton. Esse autor é bem conhecido, é a segunda leitura que eu faço dele. Eu já li um outro livro, mas geralmente eu leio no meu Kindle, talvez porque pelos valores também, alguns livros são muito caros, então eu prefiro ler no Kindle, que para mim adquirir é mais fácil. Bom, mas eu adquiri esse livro para fazer anotações, tem capítulos um pouquinho mais, que exigem um pouquinho mais de reflexão, questionamentos, então a capa também é bonitinha. E, bom, eu espero ler ainda esse ano, se tudo der certo. Um livro que eu já tenho um tempinho na minha estante, mas eu preciso ler, que é a Filosofia de Nietzsche, Além do Bem e do Mal. Eu preciso conhecer diferentes autores, então o Nietzsche é um deles, faz parte dos meus estudos também. Não acredito que eu vou conseguir ler esse ano, mas eu sei que eu preciso ler. Bom, vamos agora para minhas leituras atuais. Não terminei ainda, eu desacelerei na História da Igreja, Idade Média, do professor Felipe Aquino. Ele é brasileiro. Eu tô na metade ainda porque eu achei que para condensar a história da Igreja da Idade Média num livro de um pouco mais de
400 páginas, eu acredito que a leitura ficou um pouquinho listada. Tem muitos nomes, tem muitos papas, obviamente. Então, eu acredito que eu precisei dar uma parada ou diminuir a velocidade, porque não há memória que aguente. É bom ter na estante, porque você pode pesquisar rapidamente sobre algum autor, por exemplo, mas não é o tipo de livro que eu leio por 2, 3 horas, porque não, eu não exercito muito a minha memória e nem reflexão. Mas não é ruim. No entanto, falando sobre história da igreja, eu tenho interesse de adquirir o do autor Daniel Hobbes, que é um volume, volumes, são 10 no total, falam muito bem. A escrita falam que é muito boa, que eu já ouvi alguns vídeos, então esse é meu intuito, até então por questões acadêmicas, de estudos, e por eu gostar bastante do medievo. Futuramente talvez eu adquira, porém tá muito caro, né? Tá muito caro. Um livro ou a coleção inteira tá muito cara. Livro esse é que eu estou lendo atualmente, que é A Ascensão de Atenas. Esse autor aqui, Anthony Everett, ele é um ex-professor britânico de arte cênica. Atualmente ele mora numa cidade chamada Colchester, algo do tipo, que é a primeira cidade romana fundada na Inglaterra. O autor ele tem muito apreço sobre a Grécia Antiga, Roma, ele tem um livro sobre Cícero. Estou gostando bastante da escrita, salve algumas coisas, mas eu acredito que é sobre de tradução, nada que eu tenha grandes dificuldades. Eu anoto também, não só aqui, mas eu tenho um caderno que eu faço, não sei se vai dar para ver muito bem, alguns resumos que eu acabo fazendo de algumas leituras, até mesmo para ajudar minha memória. E o motivo de eu adquirir esse Ascensão de Atenas, porque tem um dos capítulos, além de contar toda a história da cidade, tem muitos nomes também, enfim, estadistas, fala sobre a democracia e a guerra de Peloponeso, que é uma das atividades que eu precisei fazer no meu semestre, nesse semestre. Gosto muito, então para mim não é nenhum problema ficar lendo esse tipo de livro. Tem um pouquinho mais de 400 páginas, então para quem gosta, eu super aconselho. Bom, se vocês gostaram do vídeo, se chegaram até o final, não esqueçam de deixar um joinha ou se inscrever no canal. Ficarei muito agradecida e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!